Oi, pessoal, eu sou a Sabrina e no vídeo de hoje vamos ver dicas sobre Camões. Luís Vaz de Camões é um poeta português que viveu no período renascentista. Ele vive a influência clássica, mas ele também vive aquele burburinho das grandes navegações e de novos mundos sendo descobertos e novas tecnologias. A poesia de Camões mostra bastante esse período de instabilidade, esse desconcerto com o mundo novo, mas que ainda tem muita influência clássica. Esse entrelugar, essa instabilidade entre o que é novo e o que vinha sendo tido como consolidado, chamou-se maneirismo. O maneirismo vai ser um período estético, literário, filosófico, de incompatibilidade entre o racionalismo renascentista e a confluência de tudo que essas novas descobertas, essas novas explorações vinham trazendo a Portugal. A confluência de novos aspectos econômicos, no aspecto político, também no aspecto religioso, cultural, isso tudo em pleno século XVI. O século XVI, por tudo isso, foi uma época de tensões. Lembra como o barroco foi aquele período estético das dualidades, luz e sombra, bem e mal? Então, o maneirismo antecipa um pouco essa ideia do barroco. O maneirismo vai ser a forma estética e a visão do mundo que acontece no final do Renascimento. A obra de Camões está inserida, está vinculada nessa estética. Até pouco tempo atrás era considerada uma manifestação de esgotamento do Renascimento e tratada até de forma pejorativa como um amaneiramento de uma estética já consagrada. Mas é interessante pensar que tem essas mesmas características do barroco no maneirismo, porque é uma insegurança com o que há de novo e uma insatisfação com os paradigmas já consolidados. Nas artes plásticas, a gente tem um exemplo aqui, na Última Ceia, quer dizer, é o mesmo motivo, as duas telas têm o mesmo mote, que é a Última Ceia de Cristo, a de cima é a Renascentista, de Leonardo da Vinci, e a de baixo é dentro do estilo maneirista de Tintoretto. Vejam as diferenças, a Renascentista é clara, limpa, parece, né? Com luz. As duas têm perspectiva, mas a tela maneirista desloca o mote principal, quer dizer, a mesa da Última Ceia não está ocupando o primeiro plano é inclusive ocupado por serviçais daquele ambiente cheio de gente, escuro, e notem a presença de sombras, de criaturas ali não identificadas, que podem ser anjos, podem ser demônios. É um ambiente mais insalubre. Enquanto a tela renascentista é totalmente ensolarada, iluminada, e está tudo sendo visto, tudo pode ser explicado racionalmente. Racionalismo, também uma característica do renascentismo. A primeira de 1498, do Leonardo da Vinci, e a segunda de 1594, Tintoretto, maneirista. Notem que na tela maneirista o homem já não é a principal medida do universo, o homem não está no centro da tela, por exemplo. É uma nova maneira de ver o mundo, também com luz e sombras, o que vai antecipar muito do barroco. Nas artes plásticas, essa característica das multidões em espaços reduzidos, e indica, né, anuncia o que seria o barroco no imaginário ocidental. Na poesia, o maneirismo vai trazer constantes vai-vens de ideias, envolvendo principalmente o que é o mundo material e o que é o mundo espiritual. Nas artes plásticas, muita sugestão de espaços oníricos, quer dizer, que lembram sonhos, como nessa tela do Tintoretto que a gente acabou de ver. O maneirismo também se caracteriza por uma visão crítica do mundo, e isso está muito presente na poesia e depois na épica de Camões. Pessimismo e também desejo de liberdade. Alguns aspectos, então, da lírica camoniana.
Bom, a lírica camoniana foi publicada, organizada, pela primeira vez por uma pessoa chamada Estevão Lopes. Ele organizou todas as rimas de Camões em duas partes, mas as duas partes chamadas de rimas. A primeira vez que ele fez isso foi em 1595 e a segunda publicação com o segundo volume de rimas em 1598. Dentro dessas muitas rimas de Camões vão ter diferentes formatos ou disposições de estrofes e versos, que recebem diferentes nomes como canções, odes, églogas, elegias, oitavas, sextinas, redondilhas e sonetos. No conjunto da poesia de Camões convivem alguns poemas com influência medieval, outros tipicamente renascentistas e outros ainda que atestam uma consciência de Camões acerca das turbulências sociais, o que era muito também inovador. Camões já se preocupava com questões sociais, políticas e econômicas que então desestabilizavam aquela visão ordenada e racional do Renascimento. Vamos ver então a visão de dois estudiosos acerca da poesia de Camões. Antônio Salgado Júnior foi professor e crítico português e dividiu a poesia camoniana em 3 grupos: as poesias de caráter leve, as poesias de temática amorosa e as poesias de caráter conflituoso e denso. Bom, nas poesias de caráter leve, despreocupação com questões polêmicas e existenciais. Correspondem a esse grupo a maior parte das redondilhas maiores e menores. Esse grupo vai diferir grandemente do terceiro grupo, que é justamente aquele preocupado com questões sociais. Esse primeiro grupo é o grupo das poesias leves. No segundo grupo, Antônio Salgado Júnior coloca a temática amorosa, que são poesias geralmente com versos decassílabos, com visão do amor conflituosa, mas cercadas de teorias do eu lírico que suavizariam o impacto do sofrimento amoroso. Esse sofrimento amoroso está muito ligado à tradição trovadoresca da poesia medieval, em que a mulher é inatingível e acontece amor platônico. Com esse terceiro grupo de poesias de caráter conflituoso denso, o conflito amoroso do segundo grupo vai resultar para um problema. Então, são poesias resultantes da falta de perspectiva para o desenlace amoroso. Um segundo estudioso de Camões, dessa vez brasileiro, Massaldo Moisés, divide a obra poética de Camões. Ele divide a obra camoniana em duas: a que tem contornos medievais e a que tem uma forma clássica. E aí, para esses dois grupos, ele propõe 4 categorias, que são o lirismo tradicional, lirismo clássico, lirismo amoroso e poesia de reflexão. No lirismo tradicional, Moisés coloca aquelas poesias camonianas que dialogam com a tradição popular medieval portuguesa. Destaque para ternura, simplicidade, um lirismo do cotidiano. E destaque também para a tradição trovadoresca, temáticas amorosas, código da cavalaria, do amor cortês, a imagem idealizada da mulher, amor platônico, diálogo com a natureza e uma certa dramaticidade. E aqui a gente tem um exemplo dessa poesia do lirismo tradicional de Camões. Presença da natureza, rosas, flores, moças que as regam e que matam o eu lírico d'amores. Moisés coloca no grupo de lirismo clássico poesias com uma postura mais racionalista.
já com uma grande influência do espírito analítico e racional renascentista. Nesse grupo de poesias estão poemas que focam em questões como o eu, a pátria, a mulher. Destaque para uma substituição da experiência individual por uma voz de valor universal, do lirismo clássico de Camões. ABC feito em motes. Ana, quisestes que fosse o vosso nome da pia, per amor minha agonia. A pele se fora vivo, e a ver vos alcançara, por vós retratos tirara. Aquiles morreu no templo. Notem a presença de Apeles, Aquiles, a influência clássica que o renascentismo trazia para a poesia. No grupo de poesias do lirismo amoroso, agilidade com o verso ao falar da mulher. Recurso das cantigas de amor medievais, com as quais Camões dialoga. O sentimento amoroso está intimamente ligado a elementos da natureza. As mulheres são inacessíveis, e daí se origina o drama lírico. Camões capta imagens da tradição medieval, mas despindo da dramaticidade exagerada, e compõe um cenário bucólico, em que o diálogo com a natureza, mais que uma forma de lamento, é um modo estético de desenhar o lirismo amoroso. E Camões teve muitas musas inspiradoras da sua poesia, algumas delas inspiradas em mulheres que ele realmente conheceu, mulheres reais, como Isabel de Tavares, O Amor da Mocidade. Ela representa na poesia de Camões o amor platônico e ingênuo. Então são poesias ligadas àquele trovadorismo medieval. Na Tércia, O Amor da Corte, disfarçado em diferentes nomes e pseudônimos e pronomes de tratamento, situa a experiência amorosa num plano mais carnal. Na Tércia pode ser o codinome para Catarina de Ataíde ou Francisca de Aragão. Nem a infanta Dona Maria se salvou de Camões, filha do rei Dom Manuel. Ela é considerada o amor ousado, representa o amor inatingível. Nise, o amor exótico, vivido na Índia. Dinamene, o amor cúmplice, e Bárbara, a musa negra. No último grupo de Moisés, o último grupo de Moisés para a poesia camoniana é o grupo da poesia de reflexão. Nesse grupo de poesias, o poeta contempla a vida em seus aspectos, tanto materiais quanto abstratos. E aí ele toca em temas complexos como mistérios da providência divina, diante das injustiças do mundo, e a interferência do tempo nos destinos humanos. E aqui, nesse grupo, muita presença do maneirismo, aquela estética que também é da dualidade, como depois seria o barroco. Bom, se vocês forem fazer uma prova discursiva com o tema Luís Vaz de Camões e tiver lá uma questão perguntando em que aspecto Camões foi inovador, podem responder que foi principalmente em relação à épica. A épica camoniana foi inovadora. Camões decide escrever a épica portuguesa, que Portugal teria o seu texto épico, e sim, ele faria como de fato fez. Só que Camões não queria fazer a épica na receita que já vinha de tempos do que era uma epopeia. Ele queria criar a sua própria receita. Acontece que já existia uma receita para o que o mundo tinha como uma epopeia. Foi uma receita descrita ou determinada por Aristóteles, justamente com base nas epopeias clássicas, como de Homero, a Ilíada e a Odisseia. Só que Camões queria fazer algo diferente, queria deixar a sua marca. Mas também tinha uma coisa, Camões não podia mudar tanto a fórmula da epopeia a ponto de que
a ponto de que o texto dele não fosse mais considerado uma epopeia. Então, as mudanças principais que Camões vai fazer nesse texto, que é os Lusíadas, vai ser em relação ao narrador. A epopeia integra os planos histórico e maravilhoso para contar uma história grandiloquente, uma saga de uma nação ou de um povo, uma história heróica. Ela apresenta, respectivamente, as dimensões real e mítica, a dimensão real atrelada ao plano histórico e a dimensão mítica atrelada ao plano maravilhoso. A epopeia é uma fusão desses dois planos, inerentes à experiência humano-existencial que motiva a criação poemática desse texto, que geralmente é longo. Bom, Camões inovou, fez como ele queria, mas também seguiu alguns padrões para que o texto continuasse, para que os Lusíadas continuassem sendo considerado uma epopeia. Portanto, os Lusíadas serve como um modelo em que se pode ver dentro desse texto toda a evolução da epopeia, desde a Idade Média. No modelo renascentista, o narrador vai ter uma dupla participação. Quer dizer, ele vai ter uma participação indireta e direta. Indireta porque inclui no corpo do poema comentários pessoais, que foram chamados de excursos do poeta. Mas é indireta que fala quando o narrador coloca sua participação no corpo? Não devia ser direta? Não, recebeu o nome de indireta porque isso se refere a um afastamento temporal do narrador do tempo narrado. E a participação é direta em relação à elaboração da matéria épica através dos episódios líricos, como o que já vinha acontecendo. Os Lusíadas, então, é a colaboração épica de Camões, é a grande épica portuguesa, é a grande epopeia portuguesa, considerada a maior obra do renascentismo português. Foi publicado em 1572, é longo e dividido em 10 cantos, é longo como toda epopeia. Canta a pátria, também como uma característica da epopeia, canta a história de Portugal, a expansão marítima de Portugal é pretexto para que toda a história do país seja contada. Mas Camões, nesse texto, é muito comprometido com a verdade. Ele não queria somente elogiar a sua pátria, mas ele queria contar o que fosse a verdade para gerações futuras. E com isso ele mostra uma certa incapacidade do povo português em se identificar com a cultura do outro. O poema então vai falar das grandes navegações portuguesas, homenageiam sim o povo português, afinal superaram perigos e guerras e se lançaram aos mares, em nome do império e da fé. Os Lusíadas são 1102 estrofes, cada uma com 8 versos, todos decassílabos heróicos. E a gente lembra o que é isso? São versos de 10 sílabas que ficaram consagrados como medida dos poemas heróicos. Eles têm acentuação na 6ª e na 10ª sílabas. A narrativa de Os Lusíadas começa em média res, quer dizer, começa no meio da viagem de Vasco da Gama. E aí, então, a história de Portugal passa a ser contada cronologicamente por Vasco da Gama. Aqui a gente tem um exemplo do canto 1, começando com as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados. E segue. Bom, a viagem à Índia, que era o objetivo das navegações iniciais de Portugal, é metonímia de todas as navegações portuguesas. O herói guerreiro dessa epopeia é protegido por alguns deuses e perseguido por outros.
Isso já aconteceu também na Odisseia, enfim, isso é uma característica das epopeias, a Odisseia de Homero. O principal inimigo, o principal deus que torce contra é Baco, responsável por todas as armadilhas. Destaque para 2 episódios aí do Os Lusíadas. O episódio do Velho do Restelho. Embora Os Lusíadas seja um elogio a essa coragem, a bravura portuguesa de se lançar ao mar, o episódio do Velho do Restelho simboliza aquelas pessoas que ficam em terra, que ficam esperando e que têm medo dessa aventura toda. Então, o Velho do Restelho é aquele que questiona e discorda da partida das naus. No canto 4. O episódio do Restelho está no canto 4. Outro episódio a ser destacado é o episódio da Ilha dos Amores. É uma contradição dentro do poema por fazer alusão ao amor carnal, algo que talvez não se visse com tanta frequência em epopeias. Ele está no canto 9. Sugere um lugar místico no meio da rota, em que os guerreiros vão repousar rodeados de amantes. Apesar desse episódio e apesar de Portugal estar vivendo uma influência na época dos jesuítas, Camões não sofreu tanta censura, não foi pedido que ele cortasse tantas partes do poema. O episódio da Ilha dos Amores se salvou. E quando eu digo que Camões é ousado, ele é mesmo e também é sortudo, porque a obra caiu na mão de um censor dominicano que estava bem amigo de Camões e não só não solicitou cortes, como ainda premiou o poeta com 15 mil réis por ano, graças a Os Lusíadas. Quer dizer, Camões ficou rico. Bom, a redação de Os Lusíadas levou mais ou menos 12 anos, mas valeu a pena. Mais tarde, Camões é preso e exilado para a China. Reza a lenda que no navio que ele estava indo aconteceu um naufrágio e que ele consegue salvar o manuscrito de Os Lusíadas. E aqui um fragmento do episódio da Ilha dos Amores. Bom, lá no episódio 1 de Os Lusíadas, Camões dedica o poema ao rei Dom Sebastião. É importante salientar que Camões utiliza como modelo a tradição de epopeia greco-latina. E ainda em relação a personagens da épica, vale lembrar que as personagens não têm desenvolvimento psicológico. São personagens que seguem com características básicas, não mudam ao longo do poema. E se vocês quiserem ouvir um pouquinho mais sobre Camões e sobre os Lusíadas, o episódio 24 do meu podcast, Literatura Oral, é sobre esse tema. As referências. Peço que você se inscreva aqui no canal, deixe um like e um comentário. E até o próximo vídeo.